Olá, mulher linda, sábia e que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo o livro Tempestade da Alma de Sheila Walsh. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Thomas Nelson. Estamos dando continuidade à leitura do nosso último capítulo, capítulo 10. Em um dia claro, conseguimos ver a casa, da raiva à restauração, áudio 46. Pai, eu oro pela amiga que me ouve, a plenitude de vida em tua presença, que ela possa se desarraigar de todo sentimento que a afasta do teu cuidado e possa receber a paz que excede todo o entendimento que só vem de ti através do Espírito Santo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. O que Deus diz sobre a raiva? Tenho dito que nós encontramos nossa esperança no trono da misericórdia, mas nós, como mulheres cristãs, deixamos nossa raiva lá? A irritação tende a nos fazer sentir desconfortáveis. Nossa sociedade, porém, vê mais frequentemente um homem nervoso como uma pessoa passional e forte e uma mulher nervosa como alguém fora de controle, atribuindo-lhe muitas vezes adjetivos relacionados a uma pessoa má. A palavra de Deus tem muito a dizer sobre a raiva. Ela retrata a raiva como sendo algo justificável e também injustificável. Vemos um exemplo de raiva justa quando Moisés voltou do Monte Sinai após ter recebido os 10 mandamentos. A raiva dele ardeu quando ele viu a cena da adoração barulhenta de um ídolo entre seu povo. Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão, ao pé do monte, quebrando-as. Pegou o bezerro que eles tinham feito e o destruiu no fogo, depois de moê-lo até virar pó. Espalhou na água e fez com que os israelitas a bebessem. Êxodo capítulo 32, do versos 19 ao 20. No início da vida do rei Saul, vemos que o Espírito Santo pôde incitar a raiva. Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele e ele ficou furioso. 1 Samuel, capítulo 11, verso 6. Na vida de Cristo, vemos a raiva justa perfeitamente retratada. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Depois Jesus lhe perguntou: o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar a vida ou a matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para o que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Marcos capítulo 3, do versos 3 ao 5. Jesus irritou-se com o fato de as letras da lei terem tomado o lugar da misericórdia. E o enfurecia que aqueles a quem Deus ordenara para servirem como canais da misericórdia divina tivessem desviado-se totalmente do que tinham a fazer. As Escrituras também nos fornecem um modelo para reconhecer a raiva descontrolada e sem inspiração divina. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e ao seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Gênesis capítulo 4, do versos 4 ao 7. Comentaristas sugeriram várias razões para explicar por que Deus não aceitou a oferta de Caim. Alguns dizem que ele cometeu o erro de não oferecer um sacrifício de sangue. Entretanto, até mesmo a lei mosaica, introduzida muito tempo depois, estabelecia muitos sacrifícios sem envolvimento de sangue.
Minha teoria é de que o coração de Caim tendia a ser torto, assim como os caminhos a que poderia conduzir. Deus viu a competição ímpia incitada no coração de Caim e também aonde isso poderia levar. Então Deus alertou a Caim e deu-lhe uma chance para mudar, a qual ele recusou. Assim, em vez de dominar a sua ira, foi dominado por ela e isso o levou a assassinar o irmão. As Escrituras associam claramente a capacidade de dominar a raiva com a submissão ao Espírito Santo. Quanto mais duros os nossos corações se tornam contra a voz que nos chama para voltar de joelhos ao coração do Pai, mais caminhamos para longe da graça e da salvação. Vemos esse princípio ilustrado na vida do rei Saul, em uma das maiores tragédias do Antigo Testamento. A conexão ciúme e raiva. Saul, o primeiro rei de Israel, era respeitado por todos. Entretanto, os inimigos conheciam as fraquezas de Saul e jogavam ferozmente com isso. O lado fútil de Saul tinha um traço de ciúme, e o ciúme, quando reina livremente, leva ao desastre. Um menino pastor, cujo nome era Davi, certa vez aproximou-se de Saul e lhe disse que, embora o medo impedisse que todos os soldados do exército do rei lutassem contra Golias, ele lutaria com o gigante. Ele enfrentou o bizarro monstro sozinho e o derrubou com apenas uma pedra atirada estrategicamente entre os olhos dele. Davi cresceu amando Saul, e ao ver o rei lutando contra seus demônios interiores, tocava sua harpa e provia a adoração inspirada pelo Espírito Santo para acalmar o rei e restaurar a esperança. Saul poderia ser e efetivamente viria a ser um rei magnífico. Mas se Deus tinha um plano para a vida dele, o inimigo também o tinha. E os dois esquemas eram tão diferentes quanto será a água e o vinho. Satanás pretendia destruir Saul e ao mesmo tempo derrubar Davi, que era o escolhido por Deus. Só posso imaginar a sujeira que ele atirava sobre o rei Saul. Vê aquele menino, ele quer tomar o seu lugar. Veja como seu povo o ama. A cada dia ele se torna mais popular. Você terá de fazer algo a respeito disso. Deixe-me dizer novamente, o ciúme, quando reina livremente, sempre conduz ao desastre. A Bíblia recorda o modo como Saul deixou seu pensamento ser tão poluído pelas mentiras satânicas a ponto de se tornar incapaz de discernir o que era a verdade. A ira de Saul se acendeu contra Jonatas e ele lhe disse: filho de uma mulher perversa e rebelde, será que eu não sei que você tem apoiado o filho de Jessé para sua própria vergonha e para a vergonha daquela que o deu à luz? Enquanto o filho de Jessé viver, nem você, nem seu reino serão estabelecidos. Agora mande chamá-lo e traga-o a mim, pois ele deve morrer. Jonatas perguntou a seu pai: por que ele deve morrer? O que ele fez? Então Saul atirou sua lança contra Jonatas para matá-lo. E assim Jonatas viu que seu pai estava mesmo decidido a matar Davi. 1 Samuel capítulo 20, do versos 30 ao 33. A raiva descontrolada, estimulada pelo inimigo de Deus, sempre nos derruba. Considere agora um dos versículos mais tristes de toda a Escritura. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. 1 Samuel capítulo 16, versos 14. Saul recusava-se a ajoelhar-se perante de Deus, e o Senhor o deixou para que fervesse na própria ira. Quando resistimos ao Espírito e nos submetemos à própria humanidade transgredida, nós sempre perdemos. Saul esqueceu que servia a um Deus soberano. Ele esqueceu que, enquanto Deus não acabasse com ele, não importava quantos exércitos marchassem para atacá-lo, pois ele sempre prevaleceria. Nós desviamos nossos olhos de nosso Pai por nossa própria conta e risco. Quando nossos corações endurecem, como aconteceu com Saul, e recusamos a misericórdia e a graça de Deus, perdemos algo, mas na barganha, a benevolência e a verdade de Deus. Saul não tinha mais motivo para viver. O medo do homem substituirá o temor a Deus, uma troca mortal.
Enquanto o temor a Deus nos conduz a uma condição de segurança e força, o medo do homem leva inevitavelmente ao desolamento e ao horror. Então Saul ordenou ao seu escudeiro: tire suas espadas e mate-me com ela, senão sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Mas seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul então pegou sua própria espada e jogou-se sobre ela. 1 Samuel capítulo 31, versos 4. Quando o ciúme ou a raiva nos cercam e há chances de que em algum momento eles invadam as nossas vidas, precisamos nos lembrar de onde eles vêm e correr para Deus em busca de ajuda. Como mulheres, nós temos que conscientemente, pela graça de Deus, lutar contra essa fera. O ciúme é um inimigo feroz que muitas vezes se faz passar por protetor. Nem sempre é fácil reconhecer as mentiras do inimigo. Por que ela recebe toda a atenção enquanto Deus lhe deu tanto para dizer? Você deve falar e colocá-la em seu devido lugar para o bem de toda a igreja. Cair nas mentiras que levam à separação e à destruição produz morte espiritual dentro de nós. Assim como Saul, nós temos de escolher: cairemos sobre nossa espada ou sobre a misericórdia de Deus. Trazer esse aspecto da nossa humanidade sobre a soberania de Deus pode fazer a diferença entre a vida e a morte espiritual para cada uma de nós. O ciúme é uma farpa envenenada, apontando direto das profundezas do inferno, e nós permitimos que ele resida dentro de nós por nossa conta e risco. Uau! Glória a Deus! Sabe, nós temos uma chave poderosa nesse trecho da palavra de Deus em Gênesis capítulo 4, ali no versículo 7, quando fala assim que Deus fala a Caim: olha, o pecado está ameaçando a tua porta, o pecado deseja conquistá-lo, mas a ti compete dominá-lo. Qual é a chave aqui? É o domínio próprio. É Deus nos dizendo que a tentação, a dificuldade, a ira, a raiva, o que quer que seja, está batendo a nossa porta. Está batendo e nós muitas vezes desejamos abrir a porta. Então a palavra de Deus vai nos declarar que nós temos um escape chamado domínio próprio, porque a nós cabe dominar essa situação, circunstância, sentimento, pecado, tentação, o que quer que seja, a nós cabe dominar. Há uma passagem tremenda na palavra de Deus, que vai estar lá em Deuteronômio 28, onde Deus fala que Ele coloca diante do seu povo a bênção e a maldição, onde nós então temos a opção de fazer uma escolha. Nós temos o livre-arbítrio, nós podemos escolher o caminho de bênção, ou nós podemos escolher o caminho de maldição. E a nossa escolha vai ditar o nosso futuro, aquilo que nós já temos falado durante todo o livro. Sabe, nós precisamos permitir que o Espírito Santo tome conta do nosso coração de tal modo que, quando nós formos assoladas com sentimentos ou com circunstâncias das quais nos afastem da presença de Deus, nós possamos correr para os braços do Pai e nos submeter à sua vontade e sermos lavadas pelo poder da sua palavra e pelo poder do seu Espírito Santo que regenera a nossa alma através do nosso arrependimento. Sabe, há poder de Deus e há escape da parte de Deus para que você resista às tentações, para que você resista ao pecado, para que você resista à ira, à raiva e todas as outras coisas que acometem a nós enquanto pessoas humanas que somos. Sabe, sentir raiva é natural, nós somos humanos, mas o que nós fazemos com esse sentimento, aí então é que realmente vai dizer se é pecado ou se nós submetemos o nosso coração ao Espírito Santo. Que você possa, no dia de hoje, fazer uma oração sincera a Deus e confessar as tuas culpas e pedir misericórdia para que o Senhor te ajude a dominar-se. O pecado bate à tua porta, mas a você, mulher, cabe dominá-lo.
Isso significa que você é capaz, você é altamente capaz, você é empoderada pelo Espírito Santo de Deus para que possa resistir às astutas ciladas de Satanás e ele vai fugir de você, como diz lá em Efésios no capítulo 6. Um grande beijo e até o nosso próximo áudio. Uau, estamos encerrando o livro, faltam poucos áudios agora. Um beijo!